Hoje nós vamos estudar sobre as virtudes morais e qual a importância dela para a sua santificação. Então, eu já quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo para que você possa conhecer tudo o que você puder dessa grande graça espiritual das virtudes morais. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica UNOS. Hoje nós vamos ter uma formação um pouco mais breve, nós vamos ler o livro do Ser ou Não Ser Santo e vamos estudar as virtudes morais. Mas eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal para você não perder os próximos vídeos. E se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir. São vídeos que estão nos ajudando a caminhar um caminho de santidade de verdade, tá bom? Também quero convidar você que ainda não está fazendo a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Estamos no 18º dia, então ainda tem tempo para você participar. Dá tempo de você baixar o livro, tá? Para você fazer a sua consagração a São Miguel Arcanjo. Então vamos juntos fazer essa Quaresma. Vamos juntos fazer a Quaresma, ok? Ah, mas Igor, eu perdi 18 vídeos. Não tem problema, começa de agora, tá? Deus vai levar em conta aquilo que você está fazendo. Você começou agora, Ele vai levar em conta a partir de agora, tá bom? Então vamos juntos estudar. Se você tem o livro Ser ou Não Ser Santo, da editora Eclésia, você pode ir comigo lá na página 173 para ler sobre as virtudes morais. A primeira coisa que ele vai fazer para a gente é nos dar uma descrição sobre as virtudes morais. Ele vai dar a noção pra gente. E depois ele vai falar do número. Então a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte. Depois de falar das virtudes teologais, se impõe em consideração das virtudes morais infusas. São hábitos sobrenaturais que dispõem as potências do homem para seguir o ditame da razão iluminada pela fé. Com relação aos meios conducentes ao fim sobrenatural, elas não têm o próprio Deus como objeto imediato, e nisso se distinguem das teologais, mas ao bem honesto, distinto de Deus, e ordenam retamente os atos humanos para o fim último, sobrenatural, e nisto se distinguem das virtudes adquiridas correspondentes. Então, o que está querendo dizer aqui? Elas não são virtudes teologais, porque, primeiro, elas se diferenciam da fé, esperança e caridade, que tem Deus como objetivo próprio. Então, não é que agora as virtudes que eu vou ter a partir de agora, fé, esperança, caridade, não seja teologal, tá? A fé, esperança e caridade continua teologal. Só que agora a gente vai tratar de outra categoria de virtudes. Por exemplo, a virtude da honestidade. É uma virtude moral, né? A virtude da paciência é uma virtude moral, ok? Então toda virtude que tenha um objeto ou alguma forma boa e honrosa é uma virtude moral. Até mesmo as virtudes cardeais, como por exemplo temperança, fortaleza, elas são também virtudes morais, só que elas são de uma espécie específica, especial, que nós veremos no próximo vídeo, tá? Então elas têm como objetivo nos ajudar no nosso caminho de santificação. E ela também se distingue, né, se diferencia das virtudes adquiridas ou virtudes humanas. Por quê? Porque as virtudes morais infusas, elas nos ajudam à santificação, nos ajudam a nos tornar santos. Já as virtudes, elas têm o bem de Deus de algum modo. Por exemplo, eu sou da igreja, portanto eu não falo mentira. Então você está atribuindo a sua virtude da honestidade para com Deus. Então você está colocando Deus como um dos pontos. Se você fosse, por exemplo, eu sou honesto para que eu ganhe mais dinheiro, você está sim fazendo uma boa virtude, mas seu objetivo não é Deus. Então ela não tem poder santificante. Ela é apenas uma boa virtude. Você está sendo uma boa pessoa, mas você não está sendo uma boa pessoa pelo motivo de santificação, ok? Então ela não santifica. Ele vai trazer para a gente agora também os números, a quantidade dessas virtudes, tá? Então isso aqui é importante que a gente possa também saber, ok? Ele vai dizer o seguinte assim para a gente. Santo Tomás estabelece um princípio fundamental de distinção.
para praticar um ato bom, por uma bondade especial, há de o homem necessariamente ser disposto por uma virtude especial. Ele fala isso na Suma Teológica. Segundo isso, tantas serão as virtudes morais, quantas forem espécies de objetos honestos, que possuem as potências apetitivas como os meios conducentes ao fim sobrenatural. Então, vou explicar aqui de novo. Todo ato bom que você fizer, todo ato bom, deu caridade, deu comida para o pobre, virtude. Deu roupa para aquele que não tinha, virtude. Se absteu de comer comida, virtude, tá? Para poder ajudar, aí entra aqui, né? Para moderar ali a sua gana de comida e tudo mais, né? Aí nesse caso estaria sendo virtude. Tá, como é que eu sei que isso é virtude? Fazer jejum é virtude. Como que eu sei? Quando você está oferecendo por um motivo bom, tá? Qual a diferença aqui? O fim tem que ser sobrenatural. A sua santificação, por exemplo. Então, eu vou jejuar para eu não pecar contra a castidade. Para eu não cair na tentação da castidade. Virtude moral infusa. O seu objetivo é santidade. Tá? Eu dei os alimentos para dar ao próprio Cristo. Para oferecer para Cristo. Virtude da caridade. Tá entendendo? Santo Tomás estuda na Suma Teológica mais de 50 e é possível que não tenha se animado a dar uma classificação completa e exaustiva, uma introspecção psicológica mais aguda. Poderia descobrir algumas mais. Então, tem pelo menos 50 virtudes que você pode estar adquirindo como virtudes morais, tá? No entanto, as assinaladas por São Tomás de Aquino certamente existem, pois ele as estuda e descreve com toda a classe de detalhes. Ele continua para a gente falando o seguinte: desde a mais remota antiguidade, costuma-se reduzir as virtudes morais a 4 principais, ou seja, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Essas aqui são as 4 virtudes cardeais. Ele mesmo diz aqui pra gente. Elas recebem o nome de virtudes cardeais e sua existência consta explicitamente na Sagrada Escritura, que nos diz: se alguém ama a justiça, saiba que são os frutos da sabedoria as virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis na vida. Para você saber, Sabedorias, capítulo 8, versículo 7. Os filósofos pagãos Sócrates, Platão, Aristóteles, Macróbio, Plotino, Cícero, etc., as conheceram também como virtudes naturais ou adquiridas, e falam delas considerando-as como virtudes dobradiças. Entre os santos padres, foi provavelmente Santo Ambrósio o primeiro a chamá-las de virtudes cardeais, aludindo à dobradiça ou gonzo, da porta do latim cardo, cardinis, ao redor das quais giram todas as demais virtudes derivadas e constituem o conjunto total das virtudes morais. Então, por que elas se chamam virtudes cardeais? Porque todas as outras virtudes giram em torno dessas 4. Então, quer ver? Temos aí a virtude moral da prudência. Então, a virtude da prudência vai te trazer o quê? Vai te trazer inteligência, a virtude da inteligência, a virtude da sagacidade, a virtude a virtude da razão, da providência, da cautela, da advertência. Entende? Então, dentro da virtude da prudência, olha o tanto de virtudes que você recebeu. Olha o tanto de virtudes que giram ela. Todas elas têm alguma forma de prudência.
Quando você é sagaz, você é prudente na hora de você conversar com alguém. Quando você tem cautela, você toma cuidado na hora que você está agindo em alguma coisa. Então veja, as virtudes te levam a caminhar rumo a um novo caminho, tá? Elas têm uma virtude girando em si, por isso são chamadas de cardeais. E continuando, nós vamos agora entender aqui que nós encontramos também, né, em Sabedorias 8, como eu falei, mas agora nós vamos ver a propriedade das virtudes cardeais. E são 8, tá? 8. Primeiro, acompanham sempre a graça santificante e infundem juntamente com ela. Então, as virtudes, elas vão trazer para você o quê? Quando nós recebemos a graça santificante, nós recebemos as virtudes morais. Então, batismo, você recebeu virtudes morais para você agir quando você crescer, ou quando você é batizado adulto, você recebe também as virtudes morais. Você começa a ter virtudes para agir no bem. Tá? Você recebe as virtudes morais. Segundo, se distinguem realmente da graça santificante, que é, como já dissemos, um hábito entitativo, limitado a santificar a essência da alma sem fazer mais nada por sua conta. As virtudes morais infusas são hábitos operativos ou dinâmicos, que produzem os atos sobrenaturais sob a influência da graça atual, em si mesma uma moção divina transeunte e passageira. Ou seja, a graça é estar unido a Deus. Né? Estar unido a Deus, isso é a graça. A virtude já é se aproximar e amar esse Deus. É uma ação. Então, graça, estou com Deus. Virtude, eu ajo perante Deus. Eu amo a Deus. Eu realizo obras para Deus. Tá? Isto é virtude. E toda vez que você pratica uma virtude, você se aproxima mais de Deus. Eu estou tentando simplificar aqui as frases dele para você poder entender um pouquinho melhor, tá? Porque é preciso prestar bastante atenção, ter um pouquinho mais de conteúdo também. Eu já li o Castelo Interior, então eu consigo entender algumas coisas. Eu já li outros livros também de devoção, de informação, que me ajudam a entender aqui, então eu estou utilizando isso com vocês, tá bom? O terceiro ponto. Distingue-se especificamente de suas correspondentes adquiridas, ou seja, as virtudes humanas, morais humanas. Há um abismo entre elas, como há entre a ordem natural e a sobrenatural. Então, as virtudes adquiridas não operam santidade se não for feito por Deus. Então, por exemplo, eu vou fazer jejum. É um ato virtuoso, tá? É um ato virtuoso. Fazer jejum é uma virtude. Mas eu vou fazer jejum para fazer um exame de sangue. Então, o seu objetivo é o exame de sangue. Você não está usando jejum para santificação. Entende? Agora, olha um outro exemplo bem claro aqui. Eu vou tirar sangue. Eu ofereço a dor do sangue, da agulha, pela minha santificação, ou pela santificação de alguém, ou pelas almas do purgatório. Virtude santificante. Você se santifica junto. Você vê que engraçado? Você faz jejum para exame de sangue. Só que se você faz o jejum para o exame de sangue, isso não é virtude. Mas se no exame de sangue você oferece a dor, ou até mesmo o jejum, pela santificação, você está fazendo virtude. Então tem um abismo diferente aí, tá? A dor por si só não é virtude. Agora, quando você aplica um meio sobrenatural, ela se tornou virtude. Uma virtude que te santifica, uma virtude que te oferece mais a Deus. As mortificações, elas são virtude. Elas te ajudam a se unir mais a Deus. Ok? No quarto número aqui, ele vai dizer o seguinte.
nós a praticamos imperfeitamente com nossa modalidade humana, a não ser que sejam aperfeiçoadas por dons do Espírito Santo, que eles imprimem sua modalidade divina. Ou seja, só faremos perfeitas práticas das virtudes se o Espírito Santo agir em nós com seus dons. Então, por exemplo, a virtude da prudência só vai ser exercida com perfeição quando o dom do conselho, que nós já falamos, o dom do conselho operar em mim. Eu só vou ter a vivência perfeita se o dom do conselho operar em mim. Quinto, aumentam. E outra, isso é possível, tá? Vocês podem utilizar isso. Vocês podem pedir, Deus, me envie o dom do conselho para que eu possa reagir a esta graça, ok? Quinto, aumentam com a graça e crescem com ela todas de uma só vez, proporcionalmente como os dedos de uma mão. Mas para seu crescimento efetivo é necessário realizar atos mais intensos do que o hábito possuído atualmente, sob o impulso de uma graça atual. Pois, do contrário, não teriam força suficiente para aumentar a escala termométrica que assinala o seu grau de perfeição habitual. Então, o que ele está dizendo aqui? Para você aumentar a sua virtude, aumentam com a graça. Ou seja, você precisa aumentar com a graça. Tá? O seu estado de graça só aumenta quando você faz um ato mais intenso. Então, as virtudes vão aumentar com a graça, mas é necessário mais fervor do que o ato anterior. Então, se você vai fazer uma virtude de, por exemplo, eu vou fazer uma virtude de compaixão, de caridade. Então, eu tenho que fazer com mais caridade, uma caridade mais intensa. Poxa, hoje eu dei uma comida, hoje eu vou dar comida e atenção, mas veja, não é o ato, é interior isto. Você tem que ser movido por mais amor, no caso do ato de caridade. No caso da prudência, você vai ter que agir com mais sagacidade, com mais sabedoria, com mais prudência, no sentido interior. Tá ok? Falar sobre as coisas interiores é complicado, mas eu espero que você esteja conseguindo entender. Sexto, dão-nos faculdade ou potências intrínsecas para realizar os atos sobrenaturais, mas não a facilidade para realizá-los, diferente das virtudes adquiridas, que por sua vez nos dão. Aí ele vai explicar o porquê. A razão é porque a facilidade provém unicamente da repetição dos atos. Por isso, as têm necessariamente as virtudes adquiridas, que se adquirem precisamente à força de atos repetidos. E as virtudes infusas podem não ter sido exercitadas ainda, por exemplo, em um pecador que acaba de se converter. Mas, na medida em que se exercitam, produzem também a facilidade para os atos de virtude, como se observa claramente nos santos, que produzem os atos mais heróicos e difíceis com extrema facilidade e prontidão. Então, nós vamos receber a força para os atos sobrenaturais, mas a facilidade vai vir a custo de muita prática, de muito exercício. Você vai ter, vamos supor, você vai fazer o exercício da caridade, dar comida para os pobres, por exemplo, para exercitar a virtude da caridade, que a gente já sabe que é muito mais do que os atos de caridade, né? Então você vai ter que ter mais e mais e mais e mais atos de caridade, atos da virtude de caridade, para que você possa crescer nessa virtude da caridade com facilidade, para que você realize atos heróicos de caridade. Tá entendendo? Os santos, eles crescem através de atos e repetição de atos. Mas isso porque a virtude ela se enraiza se facilita através da repetição dos hábitos. Tá ok? Então, por exemplo, a gente está rezando o rosário às 4 horas da manhã. No começo ela era bem mais difícil, agora está mais fácil. Então vamos entendendo mais ou menos desse jeito. O sétimo ponto ele vai dizer assim: desaparecem todas quanto a alma perde a graça,
pelo pecado mortal. Ou seja, o pecado mortal tira todas as graças, excetuando a fé e a esperança. Então a virtude da fé e da esperança não somem. Por quê? Porque ficam na alma amortecidas e informes, como um último esforço de misericórdia de Deus para que o pecador possa mais facilmente se converter. Mas caso peque diretamente contra elas, infidelidade e desespero desaparecem também, ficando a alma às escuras, totalmente desprovida de todo rastro de vida sobrenatural. Então, veja, como é perigoso isso, né? A alma, ela pode perder a fé e pode perder a esperança. Ela pode perder. Mas nós perdemos tudo quando caímos em pecado mortal. Nossa fé e esperança para que a pessoa possa retornar, ela fica na gente. A não ser que a gente peque contra ela. Tá? A não ser que a gente peque contra ela. Oitavo, não podem diminuir diretamente, porque esta diminuição só poderia sobrevir pelo pecado venial ou pela interrupção dos atos de virtudes correspondentes. E nenhuma dessas causas tem força suficiente para isso. Não o pecado venial, porque não destrói nem diminui a graça, que é o suporte radical das virtudes infusas, que permanecem nela enquanto não seja destruída pelo pecado mortal. Nem tampouco as interrupções dos atos, porque se trata de virtudes infusas, as quais não se engendraram nem se extinguem pela repetição dos atos ou interrupção dos mesmos, como ocorre com as virtudes adquiridas. Só o pecado mortal tem força suficiente para arrancá-las da alma ao destruir nela a graça santificante, mesmo que certamente o pecado venial e a vida tíbia e relaxada predisponham pouco a pouco a alma para essa grande catástrofe. Então nós terminamos aqui a nossa formação. Eu já vou explicar para vocês essa última parte para vocês entenderem, tá? Então assim, não diminui pelo pecado venial ou pela interrupção das práticas. Por quê? Porque primeiro assim, o pecado venial não tem essa força para destruir. Para todas as virtudes que você aplicou, eu cometi um pecado venial involuntário ou voluntário, você não tem essa força, ele não tem essa força para tirar. E nem mesmo a falta de prática vamos supor, a prática da caridade. Mesmo a falta da prática da caridade não vai tirar de você. Porque quando você for precisar aplicar de novo, vai estar lá com você. Tá? Vai estar lá com você. Claro, ela vai te predispondo a não ter, a perder tudo isso. Ela vai te predispondo ao pecado mortal. Tá bom? Mas por que ela não tem essa força de não fazer? Porque você não está conquistando essa graça, essa virtude, pela repetição dos seus atos. Você está conquistando essa virtude porque Deus te deu através das obras de caridade e da aproximação com Deus. A virtude, ela é feita para Deus. Então você vai ter essa grande graça. Agora, só o pecado mortal tem forças para arrancá-las da alma. Ela só predispõe a alma, essas outras só predispõem a alma para perder. E tudo pelo pecado mortal. Então o pecado mortal é o único perigo que você tem. Então se afaste do pecado mortal. Não cometa pecado venial voluntário, porque isso te predispõe ao pecado mortal. Te facilita para o pecado mortal. Tá ok? Muito bem, gente, é isso. Quero agradecer muito você. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E vamos juntos para o céu. Tchau, tchau.